A Intrusa. Romance do espírito Antônio Carlos. Psicografia da médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho. Parte 1. Sinopse. Em uma colônia espiritual, vários desencarnados se reúnem numa sala de aula para contar como foi difícil aceitar a desencarnação. Mas o que estaria acontecendo naquele lar? As duas filhas querendo se mudar dali. O pai indiferente trazendo para casa a namorada. O filho mais velho estuda em outra cidade. E nas férias começa o drama. Maria Teresa, Tetê, a mãe dos 3 jovens, está enferma e confusa. Simone, a caçula, também está doente. O que a garota tem? Será verdade o que ela diz? Beatriz, a outra irmã, embora adolescente, está com muitas responsabilidades e se envolve com um homem mais velho para se casar. Vê nesse relacionamento uma solução para os seus problemas. Surge, então, Armando, um colega de juventude de Maria Teresa, que nutre um bom sentimento por ela. Ele é espírita e tenta ajudar os envolvidos, principalmente Laís, a avó das garotas. E a intrusa, o espírito de Antônio Carlos, pela psicografia de Vera Lúcia Marizek de Carvalho, novamente nos brinda com mais uma envolvente e delicada história. Nesta obra, é mostrada uma reunião diferente na qual se explica o porquê de tantas pessoas, ao mudarem do plano físico para o espiritual, não aceitarem o socorro de imediato e retornarem ao seu ex-lar terreno. Capítulo 1. Final de tarde. Beatriz pegou a bolsa e o casaco. Despediu-se das colegas no final do expediente com um tchau. Estava de férias da escola, por isso teria de ir para casa. Realmente não gostava de ir para lá, mas tinha de voltar. Simone ultimamente estava saindo muito. Que chato. Ia para casa e encontrar a intrusa lá. A tarde está tão bonita. O sol logo irá se pôr. Se não fosse pela minha irmã, iria dar um passeio pela praça. Mas, por enquanto, lá é o único local que tenho para ir. Se pelo menos vovó Laís nos aceitasse, mas não aceita. Paciência. Beatriz, Bia, como muitos a chamavam, era uma garota bonita, sensível, agradável. E todos que a olhavam notavam seus olhos. Eram verdes, grandes, com espessos cílios e uma sobrancelha bem desenhada. Era parecida com sua mãe. Tinha 17 anos, estudava. Terminaria naquele ano o 3º período do ensino médio. Estava empregada numa loja de roupas femininas como vendedora havia alguns meses. E para trabalhar, transferir o estudo para a noite. Essas duas atividades a cansavam muito. Sempre gostou de estudar e se decepcionou com o curso noturno, que era mais fraco. Sabia que para entrar numa universidade teria de estudar muito e sozinha. Saíra do curso de inglês e de espanhol. Isso a revoltara. Foi para casa. Ao abrir a porta, gritou: Simone? Ela não está. Para pouco em casa, essa menina que respondeu foi Luciene. Beatriz entrou e foi para o quarto que dividia com a irmã sem responder. Simone olhou o relógio e se assustou. A tarde passara rápida. Nossa, exclamou a garota. Bia deve estar voltando para casa, vou embora. Organizou seus cadernos, despediu-se da amiga e escutou da mãe dela. Volte sempre, Simone. Embora vocês duas tenham conversado bastante, estudaram também. Fizeram trabalho de férias. Tchau. Simone caminhou sem prestar atenção à rua. Que pena eu não ter visto o Mateus. Ele é tão lindo, pensou suspirando. A garota tinha 13 anos. Também era bonita e com certeza se tornaria uma bela moça. Gostava muito de sua irmã Beatriz e ultimamente ausentava-se muito de casa. Não gostava de ficar lá. Júnior é mais feliz, pensou a garota. Estuda fora em outra cidade. Está de férias, mas com certeza arrumou um jeito, uma desculpa de um curso para não voltar para casa. Estou com saudades dele. Estudar nas férias, mas eu também estou estudando. Motivo: ir à casa de Mariana para ver seu irmão Mateus. Andou depressa, por isso chegou em casa ofegante. Abriu a porta e escutou. Bia já chegou, informou Luciene. Está no quarto esperando-a.
Aproveite para falar a ela que hoje são vocês duas que farão o jantar. Já fiz o favor de fazer o almoço. Não sou empregada. Se quiserem comer, façam. Vou jantar fora com o pai de vocês. Simone não respondeu e foi para o quarto. Júnior estava em outra cidade onde estudava. Cursava engenharia civil numa universidade pública. O rapaz tinha 19 anos, era alto, bonito e estava aborrecido. Não pago pelos meus estudos, mas tenho despesas e pouco dinheiro. Não estou fazendo curso de férias, como disse a Bia, mas dando aulas para uns colegas. Isto para ter dinheiro para me alimentar e para a passagem de ônibus para vê-las. Estou com poucas roupas, não sobra dinheiro para comprar nada. Estudo muito para me sobressair. E não estou com vontade de ir para casa, mas tenho de cuidar de minhas irmãs. Desta vez, baterei de frente com o velho, meu pai, e precisa entender que ele não é dono de tudo. Minha vida não está fácil. Não tenho tempo nem para namorar. Poderia me interessar mais por Eugênia. Ela é muito bonita, mas o namoro com certeza me atrapalhará. Vou sábado para casa. Júnior, disse Ney, um colega que dividiu o quarto de uma pensão com ele. Topa entregar mais estas 2 encomendas? Isso é perigoso, exclamou Júnior. Queria não ter de fazer mais isso, porém com o que receber pago o aluguel do quarto. Eu também não quero mais fazer isso, falou Ney. Estou com receio. Tenho entregado mais que você, mas se não fizer não consigo estudar. Sinto que esses atos serão uma nódoa em minha vida. Júnior pegou os 2 pacotes e num pedaço de papel estavam os endereços. Levantou-se e foi entregá-los, eram entorpecentes. Célio estava saindo do trabalho naquele final de tarde. Tinha 43 anos, alto, magro, boa aparência. Seus cabelos começavam a ficar grisalhos. Também, com tantos problemas, pensou ele passando as mãos sobre os cabelos. Não sei como não estou careca. Não estou com vontade de voltar para casa. Meu Deus, é sempre a mesma coisa. As meninas reclamam dela e ela das garotas. E ainda tem Irene. Será que existe o risco de perder o processo? Mas ter de dar dinheiro a essa mulher. Se socorrer será injusto. Dei muita coisa para Irene. Ficou comigo porque quis, não lhe prometi nada. Se ela ganhar, vou passar aperto financeiro para pagá-la. Porém, posso recorrer e adiar o pagamento. Tenho tido muitos gastos. Também pai de 3 filhos. Quando Tetê me ajudava, o dinheiro rendia mais. Preciso me organizar. Entrou no carro, dirigiu devagar e foi para casa. Ao abrir a porta, escutou. Oi, querido. Estou esperando por você. Não esqueceu que vamos jantar fora, não é? Célio aproximou-se de Luciene e a beijou. Precisamos mesmo jantar fora? Claro, querido. Faço questão, vamos sim. Escolhi o restaurante. Tome um banho enquanto me arrumo, quero ficar bonita. Foram para a suíte. Enquanto se maquiava, Luciene pensou. Já estava cansada de ficar nesta casa. Permanecia aqui a tarde toda esperando por Célio. Ainda bem que a tarde terminou. Queria mesmo morar com Célio em outro lugar. Ele poderia muito bem deixar as meninas morando aqui e ir comigo para um pequeno apartamento. Ele não quer, mas vou conseguir com toda certeza fazê-lo mudar de ideia. Célio ainda é jovem e quero ter filhos. Filhos meus e tem de ser rápido. Tenho 37 anos. Olhou no espelho. Luciene não era bonita. Seu rosto era pequeno, lábios muito finos, queixo grande, testa pequena, mas seu corpo era bonito. Morava com os pais e estava ficando muito na casa do Célio. Dormia pelo menos 3 vezes por semana com ele e às vezes cozinhava. Não gostava dos filhos dele. Este era o problema. Viu poucas vezes o mais velho Júnior, mas as meninas Beatriz e Simone estavam sempre presentes na casa, já que moravam ali. Minha mãe, continuou Luciene pensando, aconselhou-me a arrumar alguém sem filhos, mas eu também já fui casada. Será para ambos o segundo casamento. Não vou perdê-lo por causa dessas meninas bobas, não vou mesmo. Estando prontos, saíram sem se despedir. Tetê e Maria Teresa estavam em seu quarto. Ao escutar o casal sair e as filhas abrirem a porta, levantou-se com dificuldade. Sentia-se doente. Olhou seu aposento. Há anos dormia no cômodo dos fundos.
A casa era grande e possuía 4 quartos. A suíte estava ocupada atualmente por Célio. Um quarto para as 2 filhas, outro menor era do Júnior e o último do corredor era o dela. Desde que ficara doente, permanecia muito no seu aposento. Célio e ela tinham se separado havia anos, mas não oficialmente nem de casa. Eles sempre tiveram amantes, e essa foi a causa da separação. Conversavam somente o necessário. Viviam razoavelmente respeitando o acordo que haviam feito até que ficou doente. Sofreu um acidente vascular cerebral e ficou com sequelas. O ruim é que não consigo falar. Ando com dificuldade e por isto Célio tem abusado. Nunca antes ele trouxera para casa uma amante, e recentemente essa Luciene, a Lu como ele a chama, tem vindo aqui e até dorme. Ainda bem que não é a Irene. Como Célio enjoou dela, enjoará desta também, e espero que isto ocorra logo. Se pudesse falar, iria conversar sério com esta intrusa. Maria Teresa era 2 anos mais nova que o marido. Fora uma mulher muito bonita, era geniosa e o casal brigava muito, até que num acordo separaram-se e passaram a usar quartos diferentes. Optaram por viver assim para não dividir os bens que possuíam. Eram casados com comunhão de bens. Pararam com as brigas, melhoraram a convivência e os 3 filhos se acostumaram com eles vivendo desse modo. Mas ela adoeceu e ficava muito no quarto, não saía de casa. Irene estava muito nervosa. Ficara sabendo que Célio e Luciene iriam jantar num restaurante caro, chique. Uma de suas colegas escutou de Luciene, quando ambas estavam no salão de beleza, que o casal iria lá à noite. Será que devo ir a esse restaurante? Posso convidar minha amiga Ione para ir comigo, mas para ter companhia, terei de pagar para ela. Esta noite tenho uma consulta com Dona Chica. Estou sentindo muito ódio. Qualquer um dos compromissos, ir ao restaurante ou a Dona Chica, terei de dispor de dinheiro. Ela cobra caro, e este jantar ficará caríssimo. Célio precisa de um corretivo, agiu muito mal comigo. Fomos amantes por muitos anos. Era muito jovem quando me envolvi com ele. Célio fez de tudo para me conquistar, para depois me descartar como uma roupa velha. Quero que nada dê certo para ele. Desejo-lhe muito mal. Não esqueço o que ele me disse quando pedi para que se casasse comigo. Casar com você, está louca? Fiquei nervosa, chorei e perguntei: servi somente para amante? Estivemos juntos por quase 5 anos. Esperava casar-me um dia com você. Estremeci de ira quando escutei: você é louca? Casar? Como? Por quê? Nunca lhe prometi isto. Se pensou nesta possibilidade é porque você é uma iludida. Avancei nele, unhei seu braço e ele me empurrou com tanta força que eu caí. Tenho ódio dele. Célio não será feliz, não mesmo. Está namorando uma moça de família. Duvido que seja boa. Se for ao restaurante, posso estragar uma noite e corro o risco de eles se levantarem e irem a outro local. Quero estragar sua vida. Pagará caro. Tirarei dinheiro dele. Aproveitador. Pensou que ia me deixar e ficar por isto mesmo? Nada como uma boa advogada para ajudar a resolver a questão. Pedi uma indenização por ter sido enganada, por ter sido amante dele. O encontro reconciliatório será depois de amanhã. Pensando bem, irei a Dona Chica. Irene não trocou de roupa. Ligou a TV e esperou o horário marcado para ir à consulta. Sentou-se no sofá. A moça era bonita, tinha 32 anos, alta e esbelta, cabelos tingidos de louro. Costumava usar muita maquiagem e se vestir na moda. Tentou se distrair, mas não conseguiu. Estava irada. Armando conversava com 2 senhoras no centro espírita. Chegava antes da reunião começar, isto para se enturmar. Retornei à cidade, explicou ele. Morei aqui há 26 anos. Pelo trabalho de meu pai, mudávamos sempre de cidade. Moramos aqui por 3 anos. Gostei demais, tanto que fiquei muito feliz quando fui transferido para cá pelo meu trabalho de voltar a residir aqui. Enviuvei há 3 anos, tive 2 filhos. O rapaz está estudando em outro país e com certeza ficará por lá. Está bem. Minha filha desencarnou há 5 anos. Sou espírita e estou gostando do trabalho que a casa oferece. Já reencontrou os amigos de outrora? Reviu antigos companheiros? Perguntou um senhor.
Fui ao bairro, à rua em que moramos. Revi somente 2 dos antigos vizinhos. Vocês conhecem Maria Teresa? Nós a chamávamos de Tetê. Gostaria de revê-la. Talvez, respondeu uma das senhoras. Seja a esposa do Célio. Sei onde moram, dou-lhe o endereço. Trago na próxima reunião. Não me lembro bem, mas parece que ela está doente ou desencarnou. Armando agradeceu, cumprimentou outras pessoas. Estava gostando do lugar. Os frequentadores eram fraternos e alegres. Sentou-se à espera da palestra e começou a pensar em Tetê. O tempo passa para todos, ou passamos pelo tempo. Já não sou jovem de antigamente, nem ela deve ser. Quando tiver o endereço, vou tentar telefonar e quem sabe visitá-la. Podemos lembrar de nossa juventude. Éramos tão apaixonados, ou eu era. Suspirou e a palestra começou. Que dor, meu Deus, porque sofro tanto. Laís resmungava, isto era rotineiro. Morava sozinha numa casa grande e bonita desde que tinha ficado viúva há 5 anos. Falava muito sozinha. E a empregada acostumada dificilmente respondia, porque se o fizesse, teria de escutar alguns minutos de lamúria. Todos têm de ficar lá, todos. Célio tem de ter responsabilidade para com elas. Gastar com os filhos e não com amantes. Nada de facilidade para Célio. Ele não merece. Meu trauma foi grande, muito grande, minha Maria Teresa. Laís era mãe de Tetê, consequentemente sogra de Célio, de quem não gostava. Já pedi e espero que meus 2 filhos estejam atentos na firma. Existem muitas injustiças e uma delas é Célio estar lá. Foi meu marido quem trabalhou e construiu aquele lugar. O esposo de Laís, homem trabalhador e inteligente, fundou uma indústria, um curtume, onde beneficiavam um couro e vendiam para a indústria de calçados. Quando ele desencarnou, metade ficou para ela e a outra para os seus 3 filhos, 2 homens e Maria Teresa. Mas quem cuidava da parte da filha era o marido, Célio. Os 4 sócios recebiam ordenados. Laís queria que o curtume ficasse somente para os 2 filhos. Queria tirar a filha da sociedade. Isto para não ter o genro como sócio. Houve brigas. Tetê não queria ser prejudicada. Foram muitas as discussões onde se ofenderam e se magoaram muito. Todos já decidi. Tente ficar lá. Ninguém deve sair da casa e facilitar a vida de Célio. Até amanhã, Dona Laís despediu-se a empregada. Laís ficou sozinha e foi verificar se a casa estava realmente fechada. A tarde terminava e com certeza teria mais uma noite de solidão. Capítulo 2. A noite. Assim que o casal Célio e Luciene saiu, Beatriz e Simone foram do quarto para a cozinha. Vou fazer uma sopa, determinou Beatriz. Com sua ajuda, logo estaremos jantando. Maria Teresa também saiu do quarto, andando com dificuldades. Foi à cozinha e ficou olhando com carinho para as filhas. Como elas estão lindas. Pena que não consigo falar. Estou tão doente. Arrasto-me para andar, não consigo falar nem escrever. Ficarei olhando-as e depois jantarei com elas. Ainda bem que a intrusa saiu. Que desaforo! Antes Célio não trazia amantes para casa. Bastou eu ficar doente para não me respeitar mais. Ainda bem que a intrusa saiu, falou Simone. Não a tolero. Hoje no almoço ela fez uma comida ruim e papai disse que gostou. Como não comi muito, Luciene disse que eu estava certa, tinha de fazer regime porque estou gorda. Não ligue para ela, se pediu a irmã. Penso que Luciene quer papai, mas não a nós. Se pelo menos vovó Laís nos ajudasse. Não compreendo vovó. Mora sozinha naquele casarão, queixa-se de solidão e não nos quer. Sua avó é rancorosa. Pensou Maria Teresa, ela é ruim. Não me desculpe por nossa briga. Nem eu estando doente vem me visitar. Alega que não quer ver Célio, não posso desculpá-la. Vovó é ruim. Não quer desculpar, falou a irmã caçula. Não devemos julgá-la. Que tal mudarmos de assunto? Foi como planejou na casa de Mariana, fizeram a tarefa de férias? Gosto de ir à casa de Mariana. A mãe dela fez para nós um lanche gostoso. Pena que não viu Mateus. Ele é tão lindo. O irmão de Mariana é velho para você, Si. Você é muito nova. Não deve pensar em namoro. Se papai descobre, será com certeza um transtorno. É verdade, filha, pensou Maria Teresa, já que não conseguia falar.
Se Célio desconfiar, não irá mais deixar você ir à casa de Mariana. E concordo, você é muito nova para namorar. Nova para namorar, exclamou Simone. Não se preocupe, Mateus não está interessado em mim. Talvez ele me ache menina ainda. Beatriz pensou no moço, achava-o lindo, educado, e sempre que se viu, ele a olhava insistentemente. Mas ela não queria namorar. A situação estava muito preocupante para pensar em namoro. Ainda bem que compreendo tudo, pensou Maria Teresa e suspirou. Simone suspirou. Nossa, que suspiro doído. Por que mania? Beatriz quis saber. Bia, não estou gostando mais de ficar em casa. Às vezes não me sinto bem aqui. Está doente? Se estiver, faço o papai levá-la ao médico. Não é isso, é algo estranho de alma, entende? Não, respondeu Beatriz. Ou melhor, penso que a entendo. Esta casa está tão diferente. Queria ficar mais com você como antigamente. Estudando à noite, fico pouco em casa. Chego cansada e vou dormir. Desculpe-me se eu não ter tempo para você. Você não deveria precisar trabalhar, isto é maldade, exclamou Simone. Que pai horrível vocês têm, lamentou Maria Teresa. Não perdoo Célio pelo que está fazendo. Mas tenham paciência, minhas queridas, ficarei boa e aí ele vai ver só. Vamos ter paciência, vai melhorar, falou Beatriz. Será? Duvidou Simone. E se Luciene se mudar para cá de vez? Vamos jantar, a sopa está quente. As duas se sentaram de frente uma para a outra e Maria Teresa na cabeceira. Serviram-se. Está gostosa, elogiou Simone, parecida com a que mamãe fazia. Bia me via fazendo e aprendeu. Queria tanto fazer de novo comidas que elas gostam. Jantaram em silêncio. Vamos somente tirar as louças da mesa, determinou Simone. Amanhã é dia da Rosita vir. Ainda bem que papai não a dispensou, exclamou a irmã mais velha. Rosita está conosco há muito tempo. Vem 2 vezes por semana, lava, passa as roupas, limpa a casa e atualmente quando vem, faz o almoço e dá para o jantar. Foram para a sala, ligaram a TV, mas ficaram conversando assuntos rotineiros, sem importância. Maria Teresa sentiu-se cansada, ficou pouco tempo na sala, levantou-se, beijou as filhas e foi para o seu quarto. Beatriz logo depois sentiu sono e foi dormir. Simone ficou mais um pouco vendo TV. Vou aproveitar que papai e aquela moça não estão aqui para assistir meu programa preferido. O telefone tocou. Era a Rosita avisando que não iria no outro dia, mas sim quarta-feira. Amanhã, pensou a menina aborrecida. Terei de lavar toda a louça e sozinha. Foi dormir. Luciene e Célia, ao chegarem no restaurante, foram direto à mesa reservada. Aqui é caro, pensou Célio, mas eu mereço comer bem de vez em quando. Lu é boa companhia. Devo me distrair, estou com muitos problemas. Aquela minha sogra ou ex-sogra me persegue. Mulher perversa, atormenta-me. Já tive muitas sogras. A mãe de Irene também não era fácil. Como será a mãe de Lu? Conheço seus pais, eles me tratam bem, são educados, mas até quando? Por isso evito ir à casa deles. Não quero intimidades com sogros. Já escolhi, querido. Célio pensava enquanto fingia ler o cardápio. Vou pedir o mesmo que você, amor. Sabe melhor do que eu que escolher. Luciene fez o pedido. Célio resolveu esquecer seus problemas e aproveitar a noite. Conversaram sobre o local, comidas, vinhos e depois a moça falou. Célio, não seria bom termos uma criança? Elas nos dão muitas alegrias e enfeitam a vida. Pode ser? Respondeu ele, não gostando da conversa. Mas elas crescem e somente nos dão problemas. Está sendo injusto. Seus filhos não dão problemas. Não se envolveram com drogas, são bons alunos, bonitos e sadios. Não quero ter mais filhos, determinou Célio. Quando começamos a namorar, eu lhe disse isso. Não a estou enganando, não quero. Luciene se magoou, mas disfarçou. A comida chegou e passaram a comer. Ele distraiu-se e a moça pensou. Já faz 3 meses que não estou tomando anticoncepcionais. Vou ficar grávida. Quarta-feira tenho consulta com minha ginecologista. Ela, na consulta anterior, afirmou que estou sadia e que logo engravidaria. Depois de grávida, Célio mudará de ideia, seremos um casal feliz. Eu terei o filho que tanto quero. No horário marcado, Irene foi à consulta marcada.
Dona Chica era uma mulher de 50 anos, muito arrumada e maquiada. Atendia pessoas com horários marcados e de tal modo que seus amigos, como chamavam os seus consultantes, não se encontravam. Seu escritório era um cômodo em sua casa. Uma filha ajudava como secretária. A sala era discreta no mobiliário, mas havia alguns quadros estranhos, com figuras diferentes, na parede no centro da sala. Havia uma mesa com várias imagens e velas coloridas acesas. Dona Chica, como sempre, cumprimentou Irene com beijinhos. Pediu que se sentasse numa cadeira em frente à mesa e se sentou numa outra mais alta. Vou primeiro ler sua sorte, falou a senhora. Embaralhou as cartas, organizou algumas pedras, pediu para Irene cortar o baralho e finalmente falou. Seus caminhos estão abertos. Você, com nossa ajuda, ganhará a causa. E um outro amor aparecerá em seu caminho. Como Irene não perguntou nada, Chica recolheu as cartas e perguntou: o que de fato deseja? Quero separar Célio dessa outra mulher que namora. Pense bem no que quer, aconselhou Chica. Já pensei, respondeu Irene. Quando vim aqui e pedi para separar Célio da esposa, isto ocorreu. Ele se separou, mas não ficou comigo. Por isso que a aconselho. Você tem certeza do que quer? Você pagou para separá-los e os separamos. Pensei que você tinha certeza de que ficariam juntos. Não foi muito trágico? Quis Irene saber. Vocês têm poder para tudo isso? Claro que sim. Sou poderosa. Já decidi, afirmou Irene. Não quero mais o Célio. Não depois que me ofendeu. Sinto raiva dele e estou interessada em outro homem. Casado? Sim, mas desta vez não quero separá-lo da esposa. Decidi ser somente a amante. A esposa que cuide dele, a minha parte será a melhor. Célio merece uma lição. Trocou-me por outro e não quero que fiquem juntos. Dona Chica, a audiência será na quarta-feira à tarde. Quero que Célio me pague. O que me aconselha a fazer? Lembra de que 10% do que receber é meu, falou Chica. 10% mais 15% da advogada, acabarei recebendo pouco. Irene pensou lamentando. Este 10% paga também o trabalho para separá-los? Perguntou a moça. Não, cada caso é um caso, porém farei para você um abatimento. O que me aconselha a fazer nesta audiência? É justo o que estou pedindo. Perdi anos com ele pensando que um dia se casaria comigo. Privei-me de muitas coisas. Poderia ter conhecido outro homem, constituído família e... Irene, interrompeu Chica. Você está falando comigo e não com o juiz, mas está ótima. Lamentando assim, convencerá todos na audiência. A advogada me explicou que o juiz tentará nos convencer a fazer um acordo. Deve aceitar, preste atenção. Meus amigos desencarnados ficarão perto de Célio e tentarão induzi-lo a fazer um acordo. É melhor aceitar. Receberá menos, mas é preferível do que uma briga de anos que não se sabe no que dará. Célio fará uma proposta, tendo a certeza de que você não aceitará, mas deve aceitar. Você recebe, me paga e me reembolsará para que separe o casal. Como ela explora, pensou Irene, mas é isto que quero. Combinado. Irene concordou. Vou protegê-la. Chica levantou-se, pegou uma estatueta pequena de uma figura de um homem com chifres e de roupa vermelha e preta, e na outra mão um punhal. Pronunciou algumas palavras baixinho. Pronto, está protegida. Colocou os objetos em cima da mesa e ergueu a mão direita. Irene colocou o dinheiro nela, e Chica rápido o fez desaparecer no bolso. Despediram-se, Irene voltou para casa. Sentia-se nervosa, mas confiante. Beatriz e Simone estavam dormindo quando o casal chegou. Maria Teresa de seu quarto escutou-os. Ficou quieta, estava pensativa e recordou. Era adolescente quando conheceu Célio e se namoraram. Ou ela se apaixonou e namoraram escondido. Seus pais não aprovaram o namoro. Afirmavam que o Célio não era moço para namorá-la. Colocaram vários empecilhos que ela pensava ser pelo namorado ser pobre. Agora sei, pensou Maria Teresa, que meus pais tinham razão. Célio me enganou. Namoramos escondidos por 3 anos e então decidimos que eu deveria ficar grávida para podermos nos casar. Deu certo. Com minha gravidez, meus genitores fizeram nosso casamento. Fomos morar numa pequena casa de meus pais e Célio foi trabalhar no curtume.
No começo vivemos felizes. Júnior nasceu, depois Beatriz. Ela era bebê quando descobri a primeira traição de meu marido. Fiz um escândalo. Ele me pediu perdão, prometeu não ver mais amante, eu não contei a ninguém. Depois que Simone nasceu, Célio passou a me trair mais. Brigávamos muito, infelizmente escutei de meus pais. Eu avisei. Célio sempre foi trabalhador e seu ordenado no costume é alto. E meu pai há anos nos deu para mim e meus irmãos uma boa casa. Então nos mudamos para cá. Papai não queria uma filha separada, dizia. Casou, tem de aguentar. E eu também nunca quis de fato me separar. Penso que sempre o amei. Nunca me queixei, nem a mamãe, mas os comentários de que meu esposo tinha amantes chegaram aos meus familiares e todos ficaram chateados. Minha família não é unida. Meus pais e irmãos vieram poucas vezes aqui em casa e eu ia raramente a deles. Agora está pior. Eles não vêm me ver e há tempo que não os vejo. Maria Teresa olhou para os remédios na cabeceira de sua cama. Ainda bem que os remédios têm dado resultados. Estou muito doente, mas esforçando-me consigo andar e me virar sozinha. Penso que estou melhorando. Célia tem aproveitado, abusado comigo doente. Brigada com mamãe, ela não me visita. E meus irmãos devem ter ficado do lado dela. Também eles não vêm me ver. Meu esposo, por eu não poder reagir, tem trazido o amante para casa, para dormir com ele em seu quarto. Ainda bem que não é a Irene, deve ter se cansado dela. Levantou-se devagar, foi ao corredor em que a luz ficava sempre acesa à noite. Maria Teresa assustou-se. Viu Luciene saindo do quarto. Ambas se olharam com raiva e exclamaram juntas. Intrusa! Uma pensou e a outra falou, completando em tom autoritário. Saia daqui, esta casa não é mais sua. Maria Teresa esforçou-se para falar e não conseguiu. Luciene virou as costas e saiu. Foi embora. Pensou Maria Teresa e voltou para o seu quarto. Mamãe, mãezinha? Maria Teresa sorriu. Simone entrou no quarto e foi direto para os braços da mãe, onde recebeu afagos. Você está triste? Indagou a mãe em pensamento. Mamãe, estou triste. Penso que estou gostando do Mateus, mas ele não se interessa por mim. Acho até que ele está interessado na Bia. Coitada, minha irmã está tão cansada. E ficou minutos falando com a mãe, que carinhosamente passava as mãos sobre a cabeça da filha e de vez em quando a beijava. Depois Simone voltou para o seu quarto e Maria Teresa se acomodou na cama. Ainda bem que estou aqui, doente, mas estou. Quando melhorar, expulso a intrusa desta casa. Adormeceu. Armando chegou em seu apartamento. Alugaram um pequeno e um mobiliou com capricho. Sentou-se no sofá e orou. Nas suas orações, lembrava-se sempre com carinho da filha e da esposa, desejando que estivessem bem juntas no plano espiritual. Pediu proteção para o filho e naquela noite orou para Maria Teresa. Sei onde Tetê morava com os pais. Conheci a mãe dela, Dona Laís. Fui lá 2 vezes para fazer trabalho de grupo da escola. Ela tratava bem os colegas da filha, vou lá. Se Dona Laís não me receber, paciência. Recordou-se de como conheceu Maria Teresa. Tínhamos acabado de mudar para a cidade e no primeiro dia na escola vi Tetê e me enamorei. Éramos jovens, adolescentes, conversávamos sempre. Os amigos brincavam conosco, dizendo que tínhamos muitos assuntos. Gostávamos dos mesmos cantores, músicas, livros e, de fato, sempre tínhamos assuntos. Apaixonei-me. Era um amor platônico, sincero e forte. Um dia me enchi de coragem e disse que gostava dela. Lembro-me bem. Tetê sorriu e respondeu. Também gosto de você, mas namorá-lo não será possível. Primeiro, sou muito jovem, meus pais não me deixam ter compromisso. Papai diz que somente namorarei quando fizer 18 anos. Depois, penso que eles não me deixarão namorá-lo. Por ser negro, perguntei, talvez, respondeu Tetê. Depois daquele dia, ela passou a me evitar até que nos separamos. Tempos depois, mudamos de cidade, eu sofri muito. Adolescente, a paixão era forte. Amei-a pela primeira vez e ainda bem que foi a última. Revoltei-me por ser afrodescendente. Tomara que ela esteja bem. Cansado, foi dormir. Júnior, depois que entregou os pacotes, recebeu o dinheiro e pagou o aluguel para a dona da pensão. Ficou no quarto e demorou para dormir.
O cômodo era pequeno e tinha 2 camas, a que dormia, outra do Ney. Tinha também uma mesa pequena, 2 cadeiras e um pequeno roupeiro que dividiam. Embora o armário fosse minúsculo, estava quase vazio. Ambos tinham poucas roupas. Em cima da mesa estavam cadernos e livros. O banheiro ficava no corredor e era usado pelos inquilinos de 4 quartos. Ney e ele estudavam engenharia civil, eram bons alunos. Seu companheiro de quarto era órfão de pai. Sua mãe morava numa cidade longe e ele ia para casa somente nas férias do final de ano. Escrevia sempre para a mãe e uma vez por mês telefonava para ela. Ambos, Júnior e Ney, contavam moedas como costumavam dizer. Passavam por privações para estudar. Que vida, lamentou o jovem. Estou com saudades delas e muitas da mamãe. A vida de Beatriz e Simone também não deve estar nada fácil. Como mamãe nos ajudava. Antes de adoecer, costurava muito. Fazia vestidos de festa, tinha as mãos de fada, as roupas ficavam maravilhosas. Trabalhou tanto com as mãos, suspirou. Mamãe era organizada e fazia papai nos dar dinheiro. Agora tudo mudou e demorou para dormir. Capítulo 3. Quarta-feira. Na quarta-feira, Beatriz se levantou cedo como sempre e foi trabalhar. Ao chegar na loja, viu Nestor, que a cumprimentou sorrindo. Bom dia, Beatriz, como está passando? Bom dia, bem, e o senhor? Ela entrou na loja. Antes de abri-la, as funcionárias organizavam o estoque, faziam a limpeza e conversavam. Bia, o senhor Nestor está interessado em você, comentou uma colega. Ele é velho, mas é rico, disse outra amiga. O senhor Nestor contou uma outra. Fica esperando você todas as manhãs. Abre a loja dele, fica na porta e só depois que você entra ele vai para dentro. Já ouvi também olhando para você quando sai à tarde. Ele é rico mesmo? Perguntou Beatriz. É, respondeu a primeira que comentou. O senhor Nestor é dono destes prédios, de 6 lojas e tem a dele de roupas masculinas. A proprietária da loja, a patroa de Beatriz, escutou a conversa e pediu. Beatriz, venha comigo ao meu escritório para me ajudar a limpá-lo. No escritório, Ana Maria, a proprietária, falou. Beatriz, escutei os comentários. Também já percebi que Nestor tem olhado muito para você. Não tenho nada com isso, porém quero alertá-la caso tenha interesse nele. Nestor é velho para você. Ele tem 46 anos. Penso que é mais velho que o seu pai. De fato, ele é rico. Teve algumas namoradas e nunca levou nenhuma a sério. Logo cansa das garotas. Talvez com você possa ser diferente. É muito jovem, nunca namorou e é de boa família. Mas ele é estranho, entende? Não, senhora, não entendo, respondeu Beatriz. Ele sempre fala mal de suas ex-namoradas. Diz que elas eram ciumentas. Talvez ele não goste tanto assim de mulheres. Homossexual? Não falei isso, por favor. Não repito o que eu não disse. Não sei de nada. Talvez nem ele saiba. Somente disse que ele é estranho. Não fale desta nossa conversa a ninguém. Ele é dono deste prédio. Promete que não irá falar a ninguém o que eu lhe disse? Não falo, prometo, afirmou a jovem. Pronto, acabamos, falou Ana Maria. Beatriz voltou para perto das colegas e uma delas contou. A dona Ana Maria já esteve muito interessada no senhor Nestor. Como a mais velha funcionária da loja, lembro disso. Eles saíram juntos muitas vezes. Não deu certo. Tempos depois, ela casou-se com o senhor Pedro. Você acha o senhor Nestor estranho? Perguntou Beatriz. Nunca reparei muito nele. Estranho por ser solteiro? Se for por isso, eu acho. Ainda nos dias de hoje, quando alguém mais velho ainda é solteiro, logo se comenta. Penso que você deveria prestar mais atenção nele, que é educado, muito trabalhador e agradável. Entraram clientes e foram atender. Porém, Beatriz ficou pensando em Nestor. Ele não parece ter 46 anos, mas seus cabelos estão ralos na testa. É alto, forte, está sempre com barba bem feita, seu rosto é liso, não tem rugas, ou tem menos que o meu pai. Resolveu não pensar mais nele e dar atenção às clientes. Simone acordou com o barulho da diarista. Levantou-se e foi ajudá-la. Gosto quando você vem, afirmou a garota. É tão ruim acordar e não ter com quem conversar. Nas férias fica pior, vou ajudá-la.
Quero que o quarto do Júnior fique arrumado, ele vem no sábado. Isto é bom. Júnior é alegre e bonito. Rosita lavou as louças e roupas, foi arrumar a casa e bateu na porta do quarto de Maria Teresa. Dá licença, posso entrar? Por que está fazendo isso? Perguntou Simone. Não se entra num aposento fechado sem antes bater. Rosita abriu a porta, entrou no quarto e abriu a janela. Maria Teresa já tinha acordado. Sorriu com o barulho da faxineira. Como sempre, minha ajudante está alegre, pensou Maria Teresa. Vou levantar-me e sair do quarto. Senão ela arruma a cama comigo aqui. Levantou-se e foi se sentar na poltrona da sala. Que cheiro de remédio! Exclamou Rosita. Este quarto sempre cheira a remédio. Arrumo de 15 em 15 dias. Você vem me ajudar? Não. Vou arrumar meu quarto, respondeu Simone. A diarista cantou uma música que estava no momento tocando no rádio e às vezes dançava. Simone ria. Antigamente, falou Rosita, tudo era diferente nesta casa. Gostava de ver sua mãe costurar, fazia cada vestido lindo. Ela me dava suas roupas que não usava mais. Agora não costura mais. E tudo mudou. Dona Tetê ria muito comigo. Contava ela dos bailes que ia e fofocas das outras patroas. Bons tempos aqueles. Quando você está na escola, não tenho com quem conversar, é tão chato. Pronto, o quarto está limpo. Fecha ou não a janela? Feche. É por isso que este quarto cheira a remédios, lamentou Rosita. Fechou a janela, o quarto, e foram limpar o que Júnior ocuparia nas férias. Júnior virá no sábado. Estou com muitas saudades do meu filho, Maria Teresa suspirou. Voltou para o seu quarto. Rosita era muito atrapalhada em suas limpezas. Se não saísse da frente, ela passava por cima. Simone se distraiu com a faxineira e a casa ficou limpa. Luciene foi à sua consulta. Você está muito bem, afirmou a ginecologista. Como lhe falei, talvez pela idade demore um pouco para engravidar. Aproveite bem seu período fértil. Pelos seus exames não encontro nada que a impeça de logo ter seu neném. Seu esposo já fez os exames? Está tudo bem com ele? Não nos casamos ainda, mas logo nos casaremos. Ele tem 3 filhos. Isso não impede que algo tenha acontecido depois. Se você não engravidar em 2 meses, peça a ele para procurar um médico. Conversaram mais um pouco. Luciene despediu-se animada. Logo terei meu filho. Escolhi os nomes. Penso que Célio concordará. Acho que vou querer ter 2 filhos. Grávida me caso. Convenço Célio a se mudar daquela casa e ele dará mais atenção a mim e ao meu filho. Passou por uma loja de roupas infantis. Ficou um tempo olhando as vitrines. Estou com vontade de comprar algumas roupas, mas é melhor me controlar. Assim que estiver grávida, comprarei. Talvez até esteja. Vou aguardar com ansiedade. No horário marcado, Célio com seu advogado e Irene com sua advogada foram à audiência. Enquanto esperavam, os dois não se cumprimentaram, mas observaram um ao outro. Como pude me iludir com este homem, pensou Irene. Quando o conheci, sabia que era casado. Encantei-me com seus elogios, seu modo galante. Tenho de admitir, ele me falou que nunca ia se separar da esposa, porque era casado com comunhão de bens. Se o fizesse, teria de repartir tudo o que tinha e com certeza ele levaria pior. Ficamos juntos estes anos e agora tem de me dar uma indenização. Vou seguir os conselhos de Dona Chica. Vou ficar calma. Célio também pensou. Irene é bonita. Tivemos bons momentos juntos. Dei a ela muitas coisas, tanto que deixou de ser empregada e comprou uma loja, de onde tira o seu sustento. Ambiciosa quer mais. Será que terei de pagá-la? Vou fazer o que meu advogado me aconselhou. Vou fazer uma oferta. É a 4ª parte do que ela me pede. Com minha oferta, o juiz entenderá que eu estou a fim de acertar, de indenizá-la. Ela alega que ficou estes anos comigo enganada, pensando que eu me casaria com ela. Com toda certeza, Irene não aceitará e o processo irá longe. Se ela ganhar, apelarei e anos passarão. Mas, para a surpresa de Célio, Irene aceitou e ele teve de pagá-la. Raivoso, esforçou-se para não agredi-la. Irene saiu vitoriosa. Ficou contente a ver a ira do ex-amante. Alegrou-se ainda mais e não conseguiu conter o riso ao vê-lo fazendo o cheque. Saiu do fórum e foi ao banco. Sua advogada foi junto.
Descontou o cheque, separou o que restaria e colocou numa conta poupança. Pagou a advogada, foi levar a parte de Dona Chica como havia combinado e também a pagou pelo trabalho que faria para separar Célio de Luciene. Ter ganho este dinheiro foi muito bom, Irene pensou contente. Porém, ver a raiva de Célio foi o maior prazer que tive nestes últimos tempos. A dor pior para ele é a do bolso. Castiguei-o. Agora é esquecê-lo e me dedicar a outro. Célio pensou que ia passar mal de tanta raiva que sentiu. Usou para pagar Irene de seu cheque especial, contabilizou suas finanças e resolveu vender um dos seus carros, o mais novo. Se tenho, pensou Célio, de fazê-lo, devo fazer logo. Os juros são abusivos. Irene somente me deu prejuízos. Passou numa loja de veículos, teve sorte, compraram seu carro, foi ao banco, depositou o cheque, transferiu para sua conta poupança que tinha uma aplicação. Não ficou com nada, mas não usaria de seu cheque especial. Foi para casa muito mal-humorado. Telefonou para Luciene contando o que havia ocorrido na audiência e pediu para ela não ir vê-lo. Queria ficar sozinho. Simone, vendo o pai nervoso, ficou no seu quarto, e quando Beatriz chegou, Célio a chamou à sala e disse: por uma tremenda injustiça, tive que dispor de muito dinheiro. Vendi o carro novo e terei de usar o velho. Usei para pagar todo o dinheiro que tinha, por isso economia. Não tenho dinheiro para nada. Economia? O senhor não tem nos dado nada, queixou-se Simone indignada. Beatriz interferiu. Sinto muito, papai. Com certeza, logo o senhor poderá comprar outro carro. Ainda bem que tenho reserva, não sei como podemos ajudar. Nem eu. Ultimamente, nada tem dado mais certo nesta casa. A doença de sua mãe eu gastei muito. Papai, que injustiça que lhe fizeram, Beatriz quis saber. Irene ganhou a ação. Mas já foi julgado, perguntou Beatriz. Na audiência de reconciliação, eu fiz uma proposta com a certeza de que Irene recusaria, porque ela havia me pedido 4 vezes mais, mas ela aceitou. Tive de pagar. Não tinha dinheiro, então vendi o carro e tirei todo o dinheiro que tinha aplicado. O senhor deu muitas coisas para essa Irene, falou Simone. Pensa que não sabemos? Nós aqui em casa que o senhor deu a ela uma loja. Mas por que foi se envolver com ela? Célio, que já estava nervoso, ficou mais ainda. Beatriz, temendo a ira do pai, pegou na mão da irmã e a puxou para o quarto. Injustiça, queixou-se Simone. Injustiça é o que ele tem feito conosco. Vamos conversar com a vovó? Vamos à casa dela contar nossa situação. Vovó Laís não quer nos ajudar, lamentou Beatriz, e não temos avós paternos. Com a família do papai é que não podemos contar mesmo. Ele tem 2 irmãos que estão sempre tentando explorá-lo. Vamos novamente falar com a vovó. Quem sabe se desta vez ela nos ajuda. Está bem, vamos, concordou a irmã mais velha. Arrumaram-se rápido. Saíram do quarto, foram à sala e Beatriz avisou. Papai, vamos à casa de vovó Laís, não demoraremos. Porque vão lá? Para serem ofendidas? Se forem para isto, merecem mesmo que a sua avó xingue vocês. Não responderam e saíram. As 2 conversaram um pouco durante o trajeto. Chegaram, tocaram a campainha e a avó veio recebê-las. Abraçaram-se, entraram, sentaram-se no sofá da sala e depois de perguntas de como estavam, Laís exclamou: estou muito solitária. A empregada fica durante o dia. Quando ela vai embora, fecho a casa e fico aqui sozinha. Então, vó, disse Beatriz, se a senhora não gosta de ficar sozinha, por que não nos deixa vir morar aqui? Não, isso não. Vocês têm de ficar lá, exclamou Laís. Simone se levantou e Beatriz puxou-a, fazendo-a se sentar novamente. Por quê? Perguntou Beatriz. Vocês têm de ficar lá, entenderam? Será muito fácil para o seu pai sem esta responsabilidade. Ficará como ele quer, livre e solto. Todos têm de ficar naquela casa. Mas, vovó, está difícil para nós, lamentou Beatriz. A senhora sabe como estamos sendo sacrificadas? Perguntou Simone. Não frequento mais as aulas de balé. Saímos do inglês e do espanhol. Bia transferiu seu estudo para a noite. Está trabalhando numa loja. Sabe disto, não é? Sei. Vocês já me disseram. O que vocês querem que eu faça? Sustentá-las? É o que seu pai quer, não é? Foi Célio quem as mandou aqui? Ele quer ficar livre de vocês.
Por isso não. Minha resposta é não, não quero vocês aqui. Simone se levantou e desta vez foi ela quem puxou a irmã e exclamou, esforçando-se para não chorar. Que fique então sozinha, que a solidão seja sua companheira. Simone puxou com força a irmã para a porta, arrastou-a rumo ao portão. Tchau, vovó, disse Beatriz. A irmã caçula bateu o portão com força. Laís foi atrás, trancou o portão, a porta, sentou-se novamente no sofá, chorou e falou alto. Não posso aceitá-las. A raiva delas passará e entenderão que não devo facilitar as coisas para este genro horrível. Lastimando, ficou até tarde, tentando se distrair na frente da TV. Foi dormir de madrugada. As duas garotas saíram da casa da avó arrasadas. Infelizmente, papai tinha razão, exclamou Simone, enxugando as lágrimas. Vovó não nos quer. Nunca mais volto aqui. Bia, e se falássemos com nossos tios? Eles fazem o que vovó quer, não adianta. O melhor é voltar para casa e tentarmos de tudo para conviver melhor com papai e com Luciene. Aquela intrusa. Simone estava com raiva. Por que você se refere a ela como intrusa? Perguntou Beatriz. Intrusa? Não é uma pessoa que ocupa o lugar de alguém, que o faz indevidamente e ilegalmente? É um ser intrometido, Luciene, não é isto? Para mim é. Nossa situação de ruim ficará pior. Vovó é uma pessoa rancorosa e má. Ela tem motivos, defendeu Beatriz. Não ouse defendê-la na minha frente. Você pensa que ela está certa? Não disse isso. A atitude de vovó me magoou também. Penso que ela quer atingir papai. Acha que se ele não ficar conosco estará melhor sem responsabilidades. Vovó não quer que isso aconteça. Pensa que nós o atrapalhamos, não quer facilidades para ele. Se possível, quer inferná-lo. Que família! O melhor é não contar ao papai o que aconteceu aqui. Vamos andar bem devagar. Ao chegar, se ele perguntar, responderemos que vovó está bem e que a visita foi boa. Não conversaram mais. Estavam chateadas e foram andando devagar. Ao chegar, o pai perguntou, e aí, como está sua avó? Bem, a visita foi boa, respondeu Beatriz. Vamos dormir, boa noite. Entraram no quarto. Não vou contar à mamãe, ela ficará triste, disse Simone. Você pensa mesmo que mamãe a entende? Perguntou Beatriz. Penso sim. Eu falo e ela escuta. Por isso não vou contar nada de como a mãe dela, vovó Laís, nos tratou. Deitaram-se. Simone resolveu esquecer o episódio. Talvez por ter desabafado e por ser ainda tão jovem. Pensou em outras coisas e logo adormeceu. Beatriz estava muito triste e ficou pensando. Preciso fazer alguma coisa. Necessito encontrar uma solução, não podemos continuar assim. Chorou baixinho e demorou para dormir. Célio ficou acordado vendo TV, mas não se interessava e estava muito aborrecido. Irene xingou-a mentalmente. Interesseira. Algumas pessoas me alertaram sobre ela. Não escutei ninguém. Até Tetê tentou me abrir os olhos em relação a esta amante. Agora pago por isto. E como ela me saiu caro. Dava-lhe dinheiro para presentes, comprei a loja e lhe dei. Nunca imaginei que Irene, ambiciosa como é, aceitaria minha oferta. Sinto-me o ser mais imbecil do mundo. Para mim ela recusaria e iríamos ficar com esta pendência na justiça por muito tempo. Se perdesse, recorreria e anos se passariam. Ela aceitou, me surpreendeu e eu tive de pagar. Que este dinheiro não lhe traga fartura. As meninas, continuou Célio pensando, tentaram disfarçar, mas voltaram da casa da avó muito tristes. Com certeza pediram novamente para morar lá e Dona Laís recusou. Se minha sogra pudesse, enxotava-me do costume. Como não pode, tolera-me e tenta me infernizar. Que vida! Ainda bem que convenci anos antes de Tetê ficar doente a passarmos tudo o que tínhamos para os nossos filhos. Será deles somente quando nós dois morrermos. Não posso vender sem eles assinarem, mas não quero vender. Na época, convenci minha esposa dizendo que se ela ficasse viúva teria como se sustentar. Porém, pensei foi em mim e fiz muito bem. Irene estava contente, mas sentiu uma pequena angústia. Recebi as vibrações de raiva de Célio. Também estava em frente da TV, mas não prestava atenção. Pensava na sua vida. Célio me cortejou por meses. Enviava-me flores, bombons e presentes. Mamãe me alertou, porém acabei por me encontrar com ele e nos tornamos amantes.
Para termos privacidade, ele alugou uma casa para que morasse sozinha. Trabalhava de balconista e, para me ter à disposição, comprou para mim uma lojinha. Célio não me enganou. Contou que era casado e que não iria se separar da esposa para não dividir seus bens. Dizia me amar e se queixava muito da família. O tempo passou. Pensei, se ele se separar da mulher, ficará comigo. Cansada de ser amante, quis ser a esposa e paguei para Dona Chica separá-los. E aí, quando cobrei dele uma atitude, Célio me ofendeu. Disse claramente que eu não servia para esposa, somente para amante, que não se casaria comigo. Separamo-nos, processei-o. Aleguei que ele me enganou, que perdi anos de juventude com este relacionamento. Bem feito que perdeu, porque penso que ele perdeu. Ofertou-me uma quantia pensando que recusaria. Aceitei e ele teve de pagar. Odeio Célio. Trocaram energias nocivas e ambos não se sentiram bem. Irene continuou a pensar. Vou investir em Edgar. É mais velho, casado e tem dinheiro. Vou conquistá-lo e ser sustentada por ele. Desta vez não quero separá-lo da esposa. Quero ser somente uma amante. Além de ser melhor, não terei de cuidar de ninguém. Tomou remédios, um para dor de cabeça e outro para dormir, e foi se deitar. Chica, logo que recebeu o pagamento, reuniu-se com seus companheiros desencarnados e planejaram como separariam o casal Célio e Luciene. Rufino, desencarnado, chefe da equipe, como sempre fazia, iria primeiro sondar os envolvidos, no caso o casal. Foi com 2 companheiros à casa de Luciene. Irene forneceu os endereços. Encontraram a moça em casa vendo uma revista de moda infantil. Não encontraram nenhuma resistência. Perceberam logo que naquele lar não se fazia o evangelho, que oravam só de vez em quando e não eram assíduos em nenhuma religião. Rufino escutou a moça pensar. Logo ficarei grávida. Célio afirma que não quer mais filhos, mas quando souber de minha gravidez ficará contente. Acho que encontrei um ponto para a desavença, exclamou Rufino aos seus subordinados. Será um trabalho fácil. Ela quer ter filhos, ele não. Você, Mimi, falou a colega de trabalho. Ficará com esta moça. Não precisa ser em tempo integral. Visite-a sempre e a incentive a querer mais ainda filhos. Se orarem, afaste-se logo. Não precisa se sentir incomodada com orações, pode tentar. A desencarnada, que Rufino chamou de Mimi, aproximou-se de Luciene, ficou perto dela e falou: que bom ter um neném. Esta criança chamará de mãezinha. Será lindo. Você será uma bela mãe. Poderá vesti-la na moda com essa roupinha. Luciene entusiasmou-se. Parecia até sentir o bebê em seus braços. Moleza, exclamou Rufino. Faça isso 3 vezes por dia. Você fica aqui por mais 1 hora, depois volta para o nosso abrigo. Foi à casa de Célio, acompanhado de outro desencarnado. Encontrou-o raivoso. O clima aqui está ótimo para nós. Vamos escutá-lo? Aproximaram-se de Célio, ouviram-no xingar Irene. Rufino indagou. Você quer ter outro filho? Insistiu na pergunta até que Célio deixou de pensar em Irene e se lembrou de Luciene. Lu quer ter filhos, eu não. Falei isto a ela no início do namoro e aceitou. Agora não tem de mudar de opinião. Rufino riu e deu ordens. Você, Nacrelo, ficará encarregado de fazê-lo pensar sobre isto. Não quer ter mais filhos, eles incomodam. A vida é melhor sem eles. Não enganou a namorada? A ordem é a mesma. Se orarem, saia de perto. Também não precisa ficar o tempo todo com ele. Vou informar Chica que ela pode nos dar o que prometeu. Teremos uma festa. Poderemos sugar energias dos animais mortos. Beleza. Maria Teresa acordou, notou que ainda era noite, levantou-se e foi para o corredor. Viu as filhas deitadas, sorriu e, ouvindo barulho na sala, foi devagar, sem fazer barulho, para lá. Não entrou. Ficou atrás da porta e viu Célio sentado no sofá, a TV ligada e 2 homens com ele. Célio tem visitas, pensou Maria Teresa. Não conheço esses homens. Deve ser empregados do Curtume ou amigos dele. Ainda bem que Luciene não está aqui. Não consigo ouvir o que eles falam. Vou voltar para o meu quarto. Sem entender bem o porquê, sentiu medo. Retornou ao quarto, deitou-se novamente e orou. Maria Teresa não era muito religiosa, nunca fora. Ia de vez em quando à missa, isto antes de adoecer. Costumava orar todas as noites.
Pedi a Deus proteção para sua família. Na sala, Rufino sentiu que alguém rezava. Olhou para Anacleto e ordenou: vamos embora. Você volta depois e sozinho. Qualquer novidade avise-me. Os dois desencarnados saíram da casa. Capítulo 4. Sábado. Beatriz se levantou e olhou com carinho a irmã dormindo. Arrumou-se rapidamente e fez o café. Deixou a mesa pronta para o pai e a irmã. Tomou 2 jejuns e saiu para trabalhar. Caminhou ligeira. A loja de sua casa não era longe. Uns 15 minutos de caminhada. Fez o trajeto pensando nos últimos acontecimentos. Pensei muito no que fazer, de como sair da situação difícil que Simone e eu estamos. Na quinta-feira fui trabalhar de teimosa. Não estava me sentindo bem. Dormi pouco à noite, sentia-me cansada e triste. Não sabia como resolver nosso problema. Ao chegar à loja, vi Nestor, que me cumprimentou sorrindo. Retribuí o sorriso, parei e indaguei como estava passando. Conversamos por uns 2 minutos sobre o tempo e ele me convidou para almoçar. Falei: tenho somente 1 hora de almoço. Nestor demonstrou saber. Dá tempo. Podemos ir ao restaurante da esquina. Aceita, eu respondi. No meu horário de almoço, saí da loja e Nestor estava me esperando. Fomos almoçar. Não tinha ido ainda a este restaurante, que era self-service. Tinha de economizar. Se não levava comida de casa, comprava um lanche. Contei o dinheiro. Se ele não pagasse, tinha como pagar. Talvez, pensei, o senhor Nestor seja a solução. Até então chamava-o de senhor. No restaurante ele me pediu para não chamá-lo mais de senhor, e descobri logo que ele era gentil e educado. Gostei de sua conversa. Falamos sobre o lugar, roupas, o almoço foi agradável, e meu acompanhante pagou a conta. Ao voltarmos para as lojas, ele pediu para me acompanhar até em casa ao sair. Combinamos. Novamente me esperou e fomos andando devagar e conversando. Paramos num bar e café. Tomamos um lanche. Disse-lhe que tinha de ir embora, que minha irmã me esperava. Avise que amanhã iremos ao cinema. Aceita ir comigo? Sim. Na sexta-feira, fomos almoçar novamente e à noite ao cinema. Durante o filme, Nestor pegou na minha mão e perguntou se queria namorar com ele. Achei que realmente tinha encontrado a solução para as nossas dificuldades. Pensei, ele paga os passeios, almoços e, além de sair, economizo para ajudar meus irmãos. Depois, se souber conquistá-lo, me casarei com ele e levarei minha irmã para morar comigo. Quero, respondi. Namoramos então? Sim. Vamos almoçar amanhã juntos? Amanhã meu irmão Júnior vem para casa. Deverá chegar, como sempre, à tardinha. Simone ficará sozinha. Convide-a para almoçar conosco, quero conhecê-la. Simone se encontrará comigo às 13 horas na loja e sairemos os 3. Contei somente a ela que estou namorando e pedi que guarde segredo por enquanto. Também pedi para ela ser agradável com ele. Minha irmãzinha disse somente: Bia, ele não é velho para você. É, eu respondi, mas a idade não importa, ele é tão gentil e educado. De fato, nunca fui tão bem tratada. Nestor é um encanto de pessoa. Chegou à loja e Nestor a estava esperando. Sorriram para o outro. Cumprimentaram-se e cada um entrou. Ele na sua loja e ela na que trabalhava. Se der certo o meu namoro, farei de tudo para casar logo e levarei Simone para morar comigo. Tudo é melhor do que ficar em casa e aguentar papai e Luciene. Armando decidiu rever Laís. Aproveitou o sábado que não trabalhava para visitá-la. Eram 9 horas e 40 minutos quando tocou a campainha no portão e esperou. Laís levantou-se todos os dias cedo. Saía pouco. Às vezes ia pela manhã fazer compras e algumas tardes visitar amigas ou recebê-las. No sábado não costumava sair. Ouviu a campainha e olhou pelas grades do portão e viu um homem bem vestido, que não conhecia. Abriu a porta e o cumprimentou sem abrir o portão. Bom dia, pois não? O senhor deseja alguma coisa? Dona Laís, bom dia, como vai a senhora? Lembra-se de mim? Penso que não. Fui colega de classe de estudo de sua filha Maria Teresa. Vim à sua casa para fazer trabalhos escolares. Lembro-me, desculpe-me, não me recordo de seu nome. Laís se lembrou. Era o único colega afrodescendente de sua filha. Embora tenham se passado muitos anos, o homem à sua frente tinha as mesmas feições do garoto de outrora. Armando, sou Armando.
Vou abrir o portão. Entre, por favor, pediu Laís. Obrigado. Entraram. Acomodaram-se no sofá da sala e Armando explicou. Não sei se a senhora se lembra, morei aqui com meus pais há muitos anos, era adolescente. Fui colega de classe de TT. Depois nos mudamos. Estou de volta à cidade, pelo meu trabalho regressei. Em que trabalha, Laís quis saber. Sou funcionário de um banco estatal, sou gerente. Falou o nome do banco. Que bom! Alegro-me pelo seu sucesso. Veio com a família? Meus pais moram em uma pequena cidade praiana e estão bem. Meus 2 irmãos se casaram, têm família. O caçula reside na mesma cidade de meus pais, o outro na capital do estado. Vim sozinho, sou viúvo, tive 2 filhos, um casal. O filho está atualmente morando em outro país, estuda, e a menina está com minha esposa no plano espiritual. Viúvo? Com uma filha morta, foi isto que disse? Perguntou Laís admirada. Sim, minha menina desencarnou, ficou doentinha e se mudou com minha esposa, também foi assim. Ficou doente e foi para o plano espiritual. Situação parecida com a minha, Laís suspirou. Porém estou idosa, e depois de mais idade vamos tomando consciência de que iremos nos separar. A morte dificilmente leva junto o casal, meu marido morreu, estou viúva há tempos, ou tenho esta sensação. Quando sofremos, o tempo passa lentamente. A solidão pesa, mas você falou em se mudar, ir para um local. Você não poderia falar mais sobre isto? Podemos morar em diversos lugares, em muitas residências, cidades, países. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. O Mestre Jesus pode ter se referido a outros mundos, planetas habitados. Mas o Nazareno disse esta frase para consolar seus discípulos, que estavam tristes na última ceia, afirmando que eles estariam onde ele estivesse, referindo-se, sem dúvida, aos muitos lugares de permanência, onde nós podemos continuar nossa vida fora do corpo físico, sem o plano material. Depois da morte do corpo carnal, não caímos no nada. Vamos para onde nossas vibrações se afinam. As pessoas com tendências materialistas sentem-se atraídas para as coisas que predominam na vida física. A morte não faz nada para ela que a existência encarnada não tenha feito. Este fato não será causa de sua evolução espiritual. Continuamos a ser o que éramos. O amor excessivo à matéria física é a ilusão que traz infelicidade. E o desencarnado que sente isto continua a ser iludido e completamente infeliz. Nossa libertação é um processo lento de crescimento, é o caminho estreito. Se nos prepararmos para o processo da desencarnação, a separação do nosso espírito do corpo físico não será algo novo, desconhecido, porque sentimos que nosso verdadeiro lar é o plano espiritual, e esta mudança não lhe causa medo. Compreendo que a morte deste corpo que usamos temporariamente nos leva a viver de outro modo, em outros lugares. Acredito piamente que há muitas moradas na casa de nosso Pai, de Deus. Armando calou-se e pensou. Excedi-me na explicação. Com certeza Dona Laís não entendeu. Estou encantada. Laís enxugou os olhos lacrimosos. Eu? O que foi, Dona Laís? Posso ajudá-la? Maria Teresa não se casou bem, ou melhor, fez um péssimo casamento. Que pena. Tetê, quando jovem, era linda, educada e estudiosa. Ela se formou? Não, infelizmente não. Casou-se nova, teve 3 filhos, trabalhou bastante. Costurava para freguesas para ajudar nas despesas da casa, e também porque gostava. Era uma artista na costura. Depois adoeceu e... Laís chorou, mas logo se recompôs e continuou contando. Não tivemos uma convivência boa, minha filha e eu. Discutíamos sempre, e a causa era o marido dela. Quis muito tirá-lo do costume, Maria Teresa não deixou. Que doença Tetê teve, ou tem? Ela sofreu um derrame, um acidente, sei lá o quê. Não conseguiu mais falar, andar. Seu braço direito ficou inutilizado. E os filhos dela? Perguntou Armando interessado. Moram lá. Escutando você, estou pensando se não foi Deus quem o mandou aqui. Um coleguinha de minha Tetê. Há 3 dias estou orando muito para Deus me iluminar. Tomei uma decisão e estou insegura. Será que estou agindo certo? É justo prejudicar outras pessoas para me vingar de alguém? Vingar? Até me arrepiei. Armando mostrou o braço com os pelos arrepiados.
Acha a vingança uma coisa errada? Jesus nos recomendou perdoar, fazer o bem a quem nos faz o mal. Vingança, Dona Laís, pode ferir o desafeto, mas sem dúvida fere mais o vingador. Repense, Dona Laís, se está agindo certo prejudicando outros que não têm nada a ver com isto. Com certeza a vingança está lhe fazendo mal. Percebo que está admirado por eu ter um inimigo. Você tem algum? Não, não tenho, respondeu Armando. Como se faz para não ter inimigos? Fazendo-o amigo. Se não queremos ter desafetos, é necessário torná-los afetos, de inimigo a amigo. O que você pensa de quem não consegue perdoar? Perguntou Laís. Quem não perdoa é carente de auxílio. Quem tem ódio no coração é doente da alma. Laís não entendia por que escutava aquele homem nem o porquê de estar conversando com ele. Se tivesse escutado a mesma coisa de outra pessoa, teria se exaltado, mas Armando lhe transmitia confiança. Depois estava com muita vontade de conversar, desabafar. Armando não é qualquer um, pensou Laís. Tem um bom emprego, estudo, é muito educado. Depois não rezei pedindo a Deus um sinal? Quer mais que este? Um coleguinha de juventude de Maria Teresa vem aqui em casa? Vou falar a ele. Como lhe disse, nunca gostei do meu genro. Ele fez minha Maria Teresa sofrer. Quero prejudicá-lo. Mas como fazer isto sem atingir o resto da família? Para não lhe dar facilidade, começo a perceber que dificulta a vida de todos. Dona Laís, a senhora já ouviu falar que tudo o que fazemos de bom ou de mal a outras pessoas é a nós que fazemos? É o que? A que se faz, a que se paga? Perguntou Laís. Isto não vale somente para os atos ruins. As atitudes boas também têm retorno. Quando nos recusamos fazer o bem para alguém, a nós mesmos recusamos. Quando não queremos fazer alguém feliz, a felicidade nos abandona. Aquele que pode fazer o bem não faz, cria-se débito. Deixe-me ver se entendi. Posso ser infeliz por não dar felicidade? Podendo fazer o bem não fazendo? A tristeza dessas pessoas me persegue. Uma coisa é certa, Dona Laís. A gente sente mais alegria quando faz alguém alegre. É a lei do retorno. Por favor, repense, não prejudique ninguém. Se não gosta do esposo de Tetê, não transfira este sentimento para o restante da família. Mas eu os amo, exclamou Laís indignada. Então prefiro o amor, que ama, cuida, protege e auxilia, porque quem vacila no bem dá oportunidade aos maus. Como você acha que eu devo agir? Com justiça e firmeza. Firmeza comigo mesma, é isto que falou? Perguntou Laís. Entenda, Dona Laís, que necessitamos muitas vezes ser firmes conosco, para agirmos com justiça. Normalmente temos de nos esforçar e contra o que queremos, mas que intimamente não achamos ser correto. Aí entra a firmeza. Agir assim com a gente é mais difícil. Concordo com a senhora. Policiar-nos, esforçar-nos para agir corretamente é mais difícil do que exigir dos outros. Mas se vencermos, a vitória nos traz muita paz e, consequentemente, alegria. Entendo. Ficaram por instantes calados, pensativos. Armando pensou. Realmente não é nada fácil nos modificar para melhor. O caminho do progresso é estreito, a porta apertada. Gostei do que ele me falou, vou pensar sobre isso, pensou Laís. Fica para almoçar? Convidou a dona da casa. A conversa está tão agradável que esqueci do horário. Tenho um compromisso. Devo almoçar com amigos. Armando se levantou. Que pena. Almoço sempre sozinha. É opção? Será que não podia ser diferente? Perguntou Armando. Laís o olhou. Por instantes fitaram-se nos olhos. Agradeço. Venha, por favor, eu estou lhe pedindo. Visitar-me outra vez? Virei sim. Segunda-feira, depois de amanhã? Sim, afirmou Laís. Trabalho só se vier à noite. Espero para o jantar às 19 horas. Despediram-se. Armando foi embora sem saber como Tetê estava no momento e resolveu indagar mais sobre ela na visita seguinte. Não tinha nenhum compromisso, mas não quis ficar para almoçar. Antes de ir para seu apartamento, passou em frente à casa que a família de Maria Teresa morava. Laís disse o nome do marido de Tetê e, ao voltar para o carro, ele procurou na lista telefônica. Passou devagar. A casa era bonita, com grades altas. Via pela rua que era uma boa residência. Mais sensível, Armando sentiu que aquela morada deveria ter muitos problemas. Foi para o seu apartamento e almoçou sozinho. Célio,
e almoço festivo, aniversário de uma filha de uma amiga de Luciene. Simone voltou à tarde e avisou para a filha. Com certeza Júnior deverá vir no horário de sempre. Estarei aqui quando ele chegar. Saiu de casa com seu carro reserva, que era um bom veículo, mas de anos anteriores. Suspirou com raiva ao pensar em seu outro carro. Passou na casa da namorada e foram para a festa. Resolveu esquecer os problemas e aproveitar o passeio. Porém, a festa era o aniversário de uma garotinha linda, que completava 3 anos e havia muitas crianças. Célio logo se irritou, porque a namorada dizia a todo momento estar encantada com a menininha e como era bom ter filhos. E para piorar, uma amiga dela perguntou a Luciene quando ela se animaria em ter um filho. Ele resolveu se unir a um grupo de homens, então se distraiu. Conversaram sobre futebol, mulheres e beberam, mas não estava gostando da festa, e com a desculpa de que o filho iria chegar, quis ir embora mais cedo. Como a namorada não quis acompanhá-lo, foi embora, porque Luciene pegaria uma carona e iria para casa com uma amiga. Ao se despedir, escutou: seria a mulher mais feliz do mundo se tivesse filhos. Ele não respondeu e voltou nervoso para casa. O desencarnado que o acompanhava aproveitou para intuí-lo de que filhos eram um transtorno, que festas boas eram aquelas que não tinham crianças. Célio ficou inquieto e concordou, pensando: somente quer ter filhos que não os têm. Eles são os estorvos em nossas vidas. Assim que o pai saiu, Simone se aprontou. Vou conhecer o namorado da Bia. Ela me contou que ele é mais velho, mas muito educado. Vamos a um bom restaurante. Faz tempo que não vou a um restaurante. Que gostoso. Vou comer bastante. Escreverei um bilhete. Se Júnior chegar antes, saberá que voltaremos logo. Escreveu: Ju, fui almoçar com a Bia. Papai saiu, voltaremos logo. Colocou como de costume na geladeira, preso a um imã. Saiu. Esperou a irmã na porta da loja e no horário combinado Bia saiu. Beijou e foram à esquina. Nestor era esperava. Bia apresentou a irmã. Entraram no carro e foram ao restaurante. Nestor era simpático e logo começou uma conversação agradável. Simone gostou dele. O restaurante era bom, conhecido na época. Sentaram-se os 3 numa mesa e conversaram animados. Simone gostou da comida e comeu bastante. Havia tempo que não se alimentava tão bem. Beatriz ficou contente. Ela estava gostando cada vez mais da companhia de Nestor. Carente encantava-se com a atenção dele, que, educado e atencioso, puxava até a cadeira para ela se sentar. Simone também admirou. É um homem adorável, pensou a garota, tão diferente do papai. Trata a Bia como se ela fosse uma boneca, gostei dele. Tome o sorvete, Simone ofereceu Nestor. Peça o que quiser. Obrigada. Acabaram de almoçar e Nestor as convidou para ir a um parque que estava na cidade. Foram e se divertiram em diversos brinquedos. Em uns ele foi junto, em outros, Nestor as ficou olhando. Riram muito e as duas se divertiram bastante. Há tempos não me divirto tanto, exclamou Simone alegre. De fato, a tarde foi maravilhosa, concordou Beatriz. Nestor também gostou. As 2 irmãs eram educadas, sabiam se comportar. Isto para ele era importante. E também se divertiu, fazia tempo que não tinha uma tarde diferente. Nestor, disse Beatriz, temos de ir embora. Ju, nosso irmão, vai chegar. Ficará somente uma semana conosco. Estamos saudosas, há meses que não vemos. Combinado então. Passa em sua casa para levá-las ao cinema. Estarei em frente ao portão às 19 horas. Vou porque insistiu, falou Simone. Minhas amigas irão também, não vou incomodá-los, ficarei com elas. Nos encontraremos na saída. Acertaram detalhes. Nestor deixou-as em frente ao portão. Entraram gritando pelo irmão, não encontraram ninguém em casa. É melhor, Bia, você contar ao papai de seu namoro. Assim evitará de ele ver Nestor aqui e dar um escândalo. Vou contar. Bia, Ju deixou um bilhete na geladeira no lugar do meu. Está escrito: "Si, Bia, cheguei mais cedo e saí, volto logo. Beijo, Ju." Vamos esperá-lo? E enquanto esperamos, vamos tomar banho e nos arrumar. E aí, gostou do Nestor? Muito, respondeu Simone. Muito mesmo. É educado e se percebe em como ele olha que está interessado em você. Diverti-me muito hoje. Fazia tempo que não comi uma comida gostosa. E ele pagou tudo. Não é pão duro como o papai.
Eu também estou gostando dele. Então conquiste-o, pediu Simone. É o que irei fazer. Por momentos, Beatriz lembrou-se de Mateus. Estaria muito mais contente e feliz se meu namorado fosse o Mateus, mas tenho de resolver minha vida. Ajudar Simone, quem sabe até o Ju. Decidi, está decidido. Vou fazer de tudo para conquistar Nestor, casar-me o mais rápido possível com ele e levar minha irmã comigo. Esperaram pelo irmão ansiosas para revê-lo. Júnior chegou mais cedo do que costumava. No sábado acordou de madrugada. Pegou o ônibus no primeiro horário e chegou em casa quando Simone acabara de sair. Assim que chegou, foi à cozinha e viu o bilhete da irmã. Com fome, procurou algo para comer. Aqui está pior do que eu pensava. Vou comer esse pedaço de pão. Papai não deve estar nada fácil. Sentiu muita tristeza. Largou sua mochila em seu quarto e foi para o aposento de sua mãe. Abriu a porta e falou baixinho em tom sentido. Mamãe, mãezinha, como sinto sua falta, de seus conselhos, de seu carinho e ajuda. Sentou-se na cama, depois se deitou e chorou de soluçar. Maria Teresa acordou, alegrou-se com o filho entrando no quarto. Sentou-se na cama e quando ele se deitou, colocou a cabeça em seu colo. Não chore assim, filhinho do meu coração, pensou Maria Teresa, esforçando-se para falar. Júnior sofria. Filho, insistia Maria Teresa, tudo passa, ficarei boa. Talvez nunca mais volte a costurar, mas o ajudarei. Sei que você e suas irmãs sofrem por me ver doente, mas estou melhorando. Mãezinha, repetiu o jovem chorando. Maria Teresa acariciou o filho, beijou e ele foi se acalmando. Ficou no quarto da mãe por uns 30 minutos. Depois levantou-se, lavou o rosto e ficou no seu quarto pensando. Tenho vergonha até de pensar no quarto de mamãe que estou agindo errado. Ela com certeza sofrerá se souber o que estou fazendo. Que vida! Escutou o barulho do carro de seu pai. Saiu de seu quarto e foi contente abraçá-lo. Papai, já cheguei. Célio estava contrariado com a festa e pela namorada ter insinuado que queria ter filhos. Recebeu Júnior com frieza. Júnior se ressentiu com a frieza do genitor. Como está, tudo bem? Perguntou o moço. Bem mal, respondeu Célio mal-humorado. Tive uma enorme despesa. Mas papai, não temos nada a ver com isso. Como não? Você se sustenta por acaso? Estudo, justificou Júnior. Na sua idade eu trabalhava. Dava duro para me sustentar e ajudava meus pais. Célio se alterou, falou alto. Maria Teresa escutou, levantou-se o mais rápido que conseguiu e foi para a sala. Papai, falou Júnior em tom pacificador. Estou sem nenhum dinheiro. Queria sair, rever amigos. Aqui em casa não tem nem o que comer. As meninas foram comer em algum lugar e a Bia não fez, como faz todos os sábados, o almoço. Faça você. Deve ter algo para cozinhar. Não tem dinheiro para sair, pois não saia. Você somente estuda e isto é moleza. Papai, você ficou contente quando passei numa boa universidade pública? Por que está me tratando assim? Filho, só amola e dão despesas. Ordinário, estúpido. Maria Teresa chegou na sala, escutou a conversa e avançou no marido que não reagiu. Com a mão esquerda segurou com força no seu pescoço. Célio tonteou. Sentiu-se sufocado, sentou-se na poltrona. Vai me dar dinheiro? Perguntou Júnior. Não, não e não. Miserável, pensou Maria Teresa. Voltou a atacá-lo. Com a mão esquerda deu-lhe 2 tapas no rosto e se desequilibrou. Júnior foi para o seu quarto. Esforçando-se, Maria Teresa se equilibrou e foi atrás do filho. Meu Deus, exclamou Júnior com raiva, que vida, o que eu faço? Vá, filho, falar com sua avó Laís. Lembra-se quando você era pequeno? Com seu jeitinho carinhoso, conseguia tudo o que queria dela. Vá lá e lhe peça ajuda. Vovó Laís, exclamou Júnior baixinho. Será? Dará certo? Deu outras vezes. Quando criança conseguia coisas dela que os outros netos não conseguiam. Vou lá. Se não conseguir nada, pelo menos me alimento, estou com fome. Saiu batendo a porta. Maria Teresa, exausta pelo esforço, foi para o seu quarto. Tomara que dê certo, desejou. Júnior foi caminhando rápido. Chegou à casa de sua avó, tocou a campainha e ao vê-la na porta gritou. Vovó Laís, vovozinha do meu coração, abre aqui logo, estou com saudades. Laís abriu rápido.
Júnior, ao passar pelo portão, abraçou forte a avó, rodando com ela nos braços, suspendendo-a do chão. Vovó querida, que saudades! Laís ficou contente e entraram. Como está a vovó? Tem cuidado da saúde, tem ido ao médico, tomando seus remédios? É o único que se preocupa comigo, pensou Laís. Contou ao neto como estava. Júnior prestou atenção, fez perguntas, deu opinião. Depois ela quis saber dele. Lá em casa não está fácil. Cheguei antes do costume e não tinha nem o que comer. Vem à cozinha e esquenta o almoço. Foram, ele comeu com apetite. Que comida gostosa, vovó. Preocupo-me tanto com a senhora que sozinha a empregada já foi embora. No sábado ela vai embora mais cedo e não vem aos domingos. Você está preocupado? Sinto triste. Tenho tido dificuldades. Não tenho dinheiro para nada. Papai não nos dá. Penso que terei de parar de estudar. Até fome tenho passado. Almoço e janto durante a semana na cantina da universidade, que é bem em conta. Sábado e domingo fica fechada, e comer fora em restaurante é caro. Normalmente lancho, e uma vez somente. Moro numa espelunca, numa pensão, num quartinho com outro colega, e uso o banheiro coletivo. São 12 pessoas a usá-lo, é um nojo. Tenho dado aulas particulares a alunos com dificuldades. Não tenho roupas. Gastei o último centavo na passagem para vir para casa. Queria sair para rever meus amigos e não tenho dinheiro. Pedi ao papai, que foi estúpido comigo. Ah, vovó, abrace-me, console-me, estou tão carente. Laís abraçou e beijou seus cabelos. Não pare de estudar, não pare. Se você não contar a ninguém, eu o ajudo. Mas exija de seu pai, brigue com ele. Guarde as roupas de seu avô, as melhores. Pegue o que quiser para você. Vou lhe dar dinheiro para sair e rever seus amigos. Mandarei todo mês dinheiro a você. Não irá parar de estudar, não é? Minha Maria Teresa não gostaria que isso ocorresse. Se a senhora me ajudar, não irei parar. Papai me ameaçou. Se brigar com ele, não me dará mais nada. Júnior mentiu. Mas com a senhora me ajudando, vou desafiá-lo, responderei a ele. Iria até xingá-lo, ele merece. Que corte minha mesada. Agora sei que a senhora me ajudará. Vovó, como a senhora é boa, eu a amo muito. Beijou a avó várias vezes. Laís ficou contente. Foram para o quarto. O marido de Laís gostava de roupas esportivas, tinha bom gosto. Júnior pegou casacos, agasalhos, calças, camisas e camisetas, sapatos e 2 tênis. Laís lhe deu uma mala para ele levar as roupas. Júnior gostou do presente. Segurou nas mãos da avó e chorou. Obrigada, querida vovozinha, obrigado. Laís lhe deu dinheiro. Saí à noite, meu bem, vai encontrar seus amigos. Vem almoçar comigo amanhã. E durante a semana também, mas venha sozinho. Vou lhe dar dinheiro todo mês. Você me dirá como fazer isto. Mandarei para a cidade onde estuda. Isto é fácil, vovó. Papai me manda pelo banco, a senhora também poderá fazê-lo. Júnior ficou mais com a avó, mas queria rever suas irmãs. Estava saudoso. Despediu-se prometendo almoçar todos os dias que estivesse na cidade com ela, e foi para casa. Foi carregando a mala, que era grande e pesada, cheia de roupas de seu avô. Embora estas roupas tenham sido de um senhor e terem ficado um tempo guardadas, são bem melhores que as minhas. Desde que mamãe ficou doente, eu não tenho roupas novas. Darei algumas para Gil. Voltou para casa aliviado, querendo abraçar as irmãs.